Bom dia, bom dia! Mais um P15 chegando por aqui. P15, primeiros 15 com Ele, onde juntos, através da palavra de Deus, buscamos direção para tomar decisão. E hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de uma passagem da vida de Jesus, um momento. Confesso que eu já li esse texto algumas vezes, mas eu não tinha parado como parei hoje para meditar nele e me surpreendi. Por isso eu vou compartilhar aqui com vocês. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 28 em diante. Diz assim: E dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. E aconteceu que, chegando perto de Betfagé, e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide à aldeia que está de fronte, e aí ao entrares, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou. Solta-o e traze-o. E se alguém vos perguntar por que o soltais, assim lhes direis, porque o Senhor precisa dele. E indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. E quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe disseram: Por que soltais o jumentinho? E eles responderam: O Senhor precisa dele. E trouxeram-no a Jesus. E lançando sobre o jumentinho as suas vestes, puseram Jesus em cima. Isso aqui é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Jesus não estava indo passear em Jerusalém. Ele estava indo para o cumprimento da sua missão. Ele sabia que entrar em Jerusalém era o caminho que ele ia ser traído, que ele ia ser humilhado e que ele ia ser crucificado. E no início aqui já me chama a atenção que ele estava caminhando com eles, mas a palavra diz que ele estava adiante. Jesus estava adiante. E adiante de um caminho difícil, né? Caminho de dor. E você e eu temos que entender que nessa jornada da vida, que muitas vezes temos que atravessar caminhos dolorosos, Jesus, ele é o nosso companheiro da estrada. É um companheiro, mas ele não é um companheiro espectador, tipo o povo que fica lá atrás e vai, vamos ver o que vai dar. Vai, depois eu vou. Não! Ele é um companheiro do caminho que vai na frente, que sustenta, sabe? Então, quando você sentir medo, troque o ai meu Deus, será que vai dar certo? Se Jesus vai adiante, a pergunta que você tem que fazer é o que Ele quer formar em mim nesse caminho. Já que eu não estou sozinho, Ele está adiante. Mas vamos lá, vamos continuar. Jesus, eu acho maravilhoso que Ele dá direção específica para seus 2 discípulos, tá? E eu tenho lido o Evangelho, é tudo de 2, viu? Como é bom andar de 2. 2, ó, fortaleza. Ó, vamos embora. E aí, ele dá direção muito detalhada do que tem que fazer, sabe? Entrem na aldeia, vocês vão achar um jumentinho preso, que ninguém jamais montou, desamarre, tragam, e vão perguntar, se perguntar, o senhor precisa, tal. Então, eu vejo um Jesus de detalhes, sabe? Muitas vezes ele não entrega, Deus não te entrega, não me entrega um mapa completo, mas ele vai dando passo a passo. Ó, você vai fazer isso aqui. Você vai depois, é isso aqui. Mas é o passo a passo. É no caminho
é que ele vai direcionando o que você tem que fazer, sabe? Ele te dá o primeiro passo. Primeiro, o resto vai acontecendo. Não tenha medo do primeiro passo que você tem que dar, sabe? Às vezes é um sonho, algo que você quer realizar. Eu sempre falo com algumas pessoas que, eu sonho comprar casa, meu sonho. Tá, mas você já foi ver a casa? Não, não tenho dinheiro. Eu falei, então, mas o primeiro passo é ir ver. O primeiro passo é ir olhar. O primeiro passo é sonhar com ela. E, de preferência, ver o local, ver a casa, a forma. Sabe? É o primeiro passo. Depois vai vindo o segundo, ele vai providenciando o segundo, ele vai providenciando o terceiro. Ele vai dando direção, as coisas vão acontecendo, mas não tenha medo do primeiro passo. Ele vai te dar as instruções uma a uma, tá? Eu sei que a ansiedade, ela quer o plano inteiro. Plano inteiro. Mas uma vida de fé não é assim. A fé, ela obedece o próximo passo, tá? E aí, os discípulos vão e eles encontram o quê? Um jumentinho preso, né? Um jumentinho. E a ordem é desamarre-o. Aqui começa o centro dessa que eu quero trazer para vocês. Tem gente que é chamado, tem um propósito, todos temos, mas que chamado, mas ainda está preso. Preso por medo, preso por culpa, preso por comparação, preso por controle, preso por conversas antigas, feridas. Sabe, Jesus não romantiza prisões, ele sabe que o homem, depois que caiu, né, no pecado, ele é preso e vai se prendendo. Mas ele é o mesmo que diz: solta. Solte. Vocês vão chegar lá, vão encontrar o jumentinho. Ele vai estar amarrado. Mas como ele é para o meu propósito, eu tenho algo com ele, solte-o. Solte-o, liberte-o. Ele é o mesmo que liberta a mim e a você de todas as amarras, prisões, sejam elas quais forem, emocionais, vícios, sejam quais forem. Deus tem um propósito em nossa vida. Há alguma centelha que Ele colocou divina. E Ele hoje quer te libertar. A ordem já foi dada. Solte-o. Solte-a. Qual é a amarra que está te segurando para você obedecer a Deus com leveza? Me diz. A gente sabe. A gente sabe. O que te puxa para trás toda vez que você quer avançar? Sabe? Às vezes é um pecado que você já normalizou. Sabe aqueles pecadinhos que só você sabe? Pecado de estimação. Às vezes é uma voz interna de condenação. Não é para você. Quem é você? Sabe aquela voz miserável? Quem é você? Quem você pensa que é? Às vezes é isso. Às vezes só a exaustão que leva uma desordem total da vida. Então, Jesus não te chama para viver amarrado. Jesus é o Deus libertador. Ele liberta. Viver com Jesus é viver em liberdade. Tem gente que acha que o cristão não pode isso, cristão, pelo contrário. Gente, eu me sinto a mulher mais livre do mundo. Até os cabelos. Livre. Livre. Eu caminho em liberdade. Caminho em verdade. Caminho em coragem. Esse é o Cristo, isso é uma vida com Cristo. É uma vida de liberdade. E ele diz, olha, desamarre, e o jumentinho que ninguém jamais montou, sabe?
Ou seja, um detalhe precioso, o jumentinho, ele não tinha sido montado por ninguém, tá? Jesus liberta, ele vai nos libertar de várias, porque é uma libertação atrás da outra, sabe? Aqui, o jumentinho, aquele que Deus quer usar, ele não é dominado por ninguém. Não foi montado, desculpa, montado por outras mãos. Não tinha sido dirigido por outros caminhos, estava assim, vamos dizer, reservado, né? Isso fala de senhoria, tá? Será que a gente não deixou situações e pessoas montarem em nós? Opinião dos outros. Quantas vezes a gente deixou a opinião dos outros montarem em nós? Impulso, raiva, ansiedade mesmo, né? E Jesus quer ser o Senhor que te dirige. Mesmo que você tenha deixado que alguém monte em você. Hoje é o dia que ele fala, eu quero você, eu vou te desamarrar. E não vou deixar, vou tirar tudo. Não permita mais que você seja montado. E ele diz assim, olha, e se o dono do jumentinho disser, por que vocês soltaram o jumentinho? Ele fala, porque o Senhor precisa dele. Essa palavra Senhor no original é Kyrios, é autoridade, é o dono legítimo. É o dono legítimo. É meu. Solta. Isso, gente, é tão espiritual. Você não tem noção. Ou tem, né? Desculpa. Tão espiritual. Pode estar amarrado. Pode até ter sido montado, mas o dono sou eu. Solta. Não vai tomar mais conta. É meu, eu preciso. O Senhor precisa dele. O dono legítimo e real precisa de nós, de mim e de você. Adriana, nós somos juventinho, então, entendeu? Mas por quê? Vamos seguir, rapidinho. O jumentinho, Jesus coloca a sua capa, vem até ele, coloca a sua capa e ele faz a entrada triunfal em Jerusalém. Vamos lá. Por que o jumentinho e não um cavalo? Eu amo cavalo. Mas, gente, biblicamente, a cultura antiga, o cavalo significava força, velocidade, controle, sabe? Rei, exército. E Jesus queria pregar sem falar. Ele fala, o jumentinho, ele expressa sobre o reino dele. Eu cheguei para salvar com mansidão. Eu sou manso. Eu sou manso. Mansidão é força controlada, viu? Mansidão, as pessoas, ele é manso, é bobão. Não, não, não. Mansidão é força dominada, controlada. E Jesus queria expressar isso, ele queria pregar sem falar. Eu não vim com espada, eu vim com mansidão. Força, posicionamento, mas mansidão. E por que o jumentinho? O jumentinho, a estrela não é ele, é quem ele carrega. Jumentinho, ele foi palco para Jesus. Essa é a nossa vida. Ele montar em nós e ele brilhar. Nós carregarmos ele, sabe? Ele tem que aparecer muito mais do que eu. Não sou eu, não é a Adriana, não é ele. É a glória dele, é ele que aparece. Não sou eu. E o jumentinho é simples, né, gente? Simples, comum.
até meio desprezado. Ele falou: eu quero o jumentinho, o disponível. É esse que eu quero. Então, que você entenda hoje que Jesus é o que liberta ainda, que você não precisa ser um super cavalo, basta ser um jumentinho simples, mas útil para a expansão do seu reino. Vamos orar? Querido Jesus, amado Deus, obrigada, Senhor, por essa palavra, Jesus, pelos seus cuidados, pela sua libertação que acontece ainda hoje, porque o Senhor é bom e o Senhor quer nos usar, mesmo nós sendo tão simples como um jumentinho. Senhor, queremos carregar a Tua glória, queremos carregar a Tua presença. É uma honra para nós. Entendamos que quem tem que brilhar é o Senhor, que tem que aparecer é o Senhor, que o Senhor cresça e eu diminua. Em nome de Jesus, Senhor, nos ensina. Quebra o nosso orgulho, quebra a nossa ansiedade, liberta-nos das amarras que nos prendem. Em nome de Jesus. Amém. Esse foi o P15 de hoje. Se você gostou, se inscreve no canal, aciona o sininho e manda lá pro amigo. Tá bom? Até amanhã. Deus abençoe.